Testando, testando. Funcionando aí? Hoje, de volta aqui esse cenário. De volta do nosso estúdio. Um dos nossos cenários favoritos. Muito bom aqui. Né? Episódio 18. Sejam bem-vindos. Se você não assistiu os anteriores, por favor, assim que terminar esse, corre lá, porque tem um episódio melhor que o outro, hein? Com certeza. Sobre relacionamentos, sobre filhos, sobre o dia a dia, sobre os perrengues, mas também não só perrengue, né? Ah, não. Tem bastante, mas não é só sobre perrengue, né? Eu acho que quando a gente está em movimento, os perrengues e as coisas boas, elas se misturam e essa é a vida. Essa é a vida. Falando sobre a vida, hoje a gente vai reagir a um vídeo junto com vocês, vou deixar aqui para vocês acompanharem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Tenho certeza que vocês já viram, mas vamos lá, vamos retomar? Eu passei 2 vezes em cada chave no cadeado e não abriu. Falei, não é possível. Segundo cadeado abriu. São 5. 5. 4, 3, 2, 1. Fim de tempo, Radamés. Acabou o Radamés aí. Vai lá, né? 3, 2, 1, valendo! Bora! Nem o primeiro o Vitor conseguiu abrir ainda. Vamos entrar na contagem regressiva então. 5, 4, 3, 2, 1. Fim de prova. Eu tomando água e falando pra ela, pô, me perdoa, eu não consegui cumprir a prova. Ele não quis saber de nada, ele só quis proteger. Ele tomou. Não, ele tomou. Pode fazer, não tem mais nada. Então, e assim, e nem sabia se ele podia fazer isso. Porque tem jogo, né? O único objetivo dele era protegê-la. Entendeu? A única coisa que foi, então, eu posso tomar o jato de água. Ela não. Isso toca o coração da gente. Nós, um casal, né? Principalmente um casal na sintonia, eu acho que o normal seria isso, seria pensar... Por quê? Porque a gente é criado assim. A gente tem essa questão a gente tem que proteger, né? Entre aspas, um troféu, se você conquista a moça, enfim, depois, que é mais frágil e tem um relacionamento e casa, enfim, ela tem que ser protegida. E isso faz parte. Ela precisa disso? Isso faz parte. No dia a dia? Ser protegida? Eu acho que aí a gente entra num aspecto... o que é de fato a proteção? Exato. Quais são sobre isso que a gente vai falar. Exatamente. Eu me emocionei muito quando eu vi. Isso viralizou essa semana, enfim, e é muito bonito quando a gente vê a atitude dele, inclusive contrastando com o anterior, né? Você viu até um comentário da esposa dele. Eu lá tomando jato de água e ele lá olhando pra baixo e não... aquela coisa, né? Então muito assim, bom. Já ali o cara já descartado, né? E isso faz parte mesmo do imaginário nosso, né? Porque sim, do imaginário. Desde criança, isso a gente vê na televisão, a gente vê filme assim. E não ensinado, filme, né? Desenho, animação, é isso? É sempre, desde sempre, né? Você lembra do seu pai? Sei lá, sim, seu avô, sempre sim, nessa sim, posição, sim. Né? Meu pai, também meu avô, sempre nessa posição de eu tenho que proteger, eu tenho que prover para minha família. Dá segurança, né? Dá segurança. E isso é muito forte. Em mim isso é muito forte. Todos, dificilmente. Mesmo os homens que hoje começaram a questionar mais, e aí a gente vai falar por quê, isso não desaparece. A gente precisa lembrar que isso permanece e é um conflito diário. É muito difícil, sabe? Você carrega isso com você. Não, eu preciso. Isso é tão forte que os homens, eles estão adoecendo num nível, porque hoje é difícil você, por exemplo, ser o único provedor da família, considerando todas as questões econômicas e tudo mais.
Quando esse homem adoece, né, como a gente já falou em outros episódios sobre isso, o que acontece com esse cara quando ele perde o emprego, quando ele adoece? Ele não pode mais ocupar esse lugar. O que acontece com esse homem? Então a gente puxa, lembrando que ele é um ser humano, mas ele não aprendeu a se olhar assim. Por quê? Ele aprendeu a se olhar como o cara que ele precisa fazer de tudo para proteger a família, para proteger, enfim, o outro, ele vale menos. A construção vai muito para essa direção, sabe? O pior é quando isso não acontece dessa forma, né? Então, assim, talvez os conceitos sociais seja até pior, porque é colocado e é vendido um mundo, nossa, perfeito, né? Muitas pessoas, sim, porque tem Como muita vida, gente, né? aparentemente de sucesso na internet, que é isso. E eu falo da minha área, advogados grandes empresários da advocacia, que é isso, ele sustenta a família, porque ele tem um escritório milionário, né? E quantos outros empreendedores, né, em outras áreas mostram isso, né? E existe uma cultura até em relação a isso. Sim. Só que quando não dá certo, e quem ali tá se lascando, como é que faz? Vida real. E a comparação? Porque a gente se compara, Nossa, não tem jeito. Né? E para falar, eu lembro do filme, eu tenho certeza que vocês já assistiram, As Aventuras, né, de Dick e Jane. Muito bom. Lembra do contexto também? As Loucuras de Dick e Jane. As Loucuras de Dick e Jane. Nesse filme retrata assim, a dificuldade. Você lembra da cena do churrasco? Tá todo mundo reunido? Todo mundo assim, não, porque eu tô ganhando isso, porque eu tô fazendo aquilo agora, e a gente tá bem, e fumando charuto, aquela coisa. O pessoal tava roubando, porque tava quase passando fome, mas ninguém falava sobre isso. Imagina, status, né? Que eu sou homem, imagina, eu preciso da minha família, né? Então é muito engraçado, né? Esse filme, só que escancara, assim, uma realidade que a gente vive. Eu acho interessante lembrar que nós mulheres também fomos socializadas assim. Então, não que nós não tenhamos capacidade para trabalhar, para estudar, para fazer, mas por muito tempo, né, a gente foi colocada nesse lugar, como a gente sempre fala, de cuidar da casa. Então, enquanto o marido ele vai então buscar o sustento, quem tem ali possibilita esse ambiente para que esse cara, né, que precisa também comer, e roupa lavada, tudo mais, quem fazia isso era a mulher, ainda hoje, enfim. Mas e aí a gente fica nesse lugar de não, meu marido precisa prover, né, precisa me proteger. Então perceba que não é só o homem, então é toda uma estrutura que sempre foi nesse sentido, né? Não, e quando você fala de prover, né, a gente pensa em finanças, né? As finanças da casa, o orçamento familiar. Muitas mulheres nem entram nesse, né? Nem quer saber, porque é isso. E não tem um interesse, cuidar, né? Exato. E enquanto ela cuida de tantas outras coisas. Então, esse papel ainda muito voltado só para o homem, então, que trabalha, ele provê, ele cuida de toda a parte financeira, e a mulher, ela cuida de toda a dinâmica da casa e dos filhos, né? Toda aquela questão do cuidado que envolve, enfim, um mar de coisas. Ainda essas estruturas existem, né? Então, e elas se mantêm, e existe um incentivo hoje muito grande, de um lado, um grupo incentivando como manter esses papéis, porque isso, como a sociedade sempre foi assim, então o erro está em quebrar esses papéis, você entende? Então, o grande problema, esse grupo de pessoas, vocês estão querendo mudar, é por isso que então tudo está dando errado, entendeu? Do outro lado, o grupo de pessoas que percebem, a partir de pesquisas e tudo mais, tudo que vem acontecendo, que esses homens estão adoecendo, estão morrendo mais cedo, nasce muito mais homens do que mulheres, mas morre muito mais homens do que mulheres. E aí a gente traz toda uma questão do homem que não se cuida, né, que não tá nem aí para a própria saúde, que se expõe muito mais cedo e com muita facilidade ao perigo. Aos riscos. Aos riscos, exatamente. Enfim, é toda uma cultura, né? E olhando para esse grupo que olha para tudo isso, hoje percebe que esses homens, eles são humanos
também, né? Por muito tempo eles não foram muito reconhecidos dessa forma. São gente e têm todas as necessidades como uma mulher. Então, necessidades emocionais, necessidades em todos os sentidos, básicas, né? E a gente precisa olhar para isso também. E aí falando em riscos, né? E faz parte do que a gente está falando aqui, a gente estava até comentando antes de começar a gravação sobre essa necessidade do homem ser o que protege. Então, assim, historicamente, assim, é isso que a gente... o mundo funcionou sempre dessa forma, quando a gente percebe um perigo coletivo, por exemplo. Né? O Titanic afundando. Mulheres e crianças antes para salvar. Os homens ficam, os homens esperam. Né? E isso tem a ver, lá atrás, com uma questão de quem tem mais força, né, para poder física, para realmente garantir uma proteção, e quem é responsável pela reprodução. Né? Exato, perfeito. Então, é isso. É isso. E o mais frágil, a criança. Né? Mais ainda. Exato. Né? Então, Primeiro a mais mulher frágil. E a criança. Mais. E faz todo sentido ter continuado nesse raciocínio, né? O homem é o que protege, a mulher é a que cuida, né? E a dinâmica é essa, e como você falou, tem quem defende isso, assim, que tem que ser assim. Sim, ainda tem. E quem diz que, peraí, a coisa não tá funcionando mais dessa forma, né? A gente precisa questionar muito, né? Muito mesmo, porque como todos nós somos muito formados nessas estruturas, é difícil sair delas. Esse raciocínio de pensar assim que mas lá atrás sempre foi assim, tem que se manter assim, tá errado de muitas maneiras, sabe? Porque tudo avança, tudo muda. E não à toa, né? Tá mudando porque o ambiente pede outras questões ali, as coisas vão se transformando. Os próprios relacionamentos, né? Mas tudo vai se transformando e a gente precisa olhar para essas transformações, né? E se adaptar, o ser humano se adapta também, né? A partir dessa abertura também para conhecer esse lugar, né? E se você for pensar bem do ponto de vista da mulher, né, que não é a provedora, né? Acho que já faz muito tempo que a mulher foi para o mercado de trabalho. Não é uma coisa historicamente recente, mas assim, já faz bastante tempo, né? Já se consolidou isso. Né? Eu sempre lembro mas existem as diferenças, a gente sabe. Mas a gente precisa lembrar a mulher negra também, sempre trabalhou. Sempre. Nunca teve um espaço para elas ficarem em casa, cuidando dos filhos. Não, elas sempre trabalharam. Então, assim, também tem a questão de privilégios. Quem pôde sempre ficar em casa cuidando só dos filhos, sabe? Eu sempre lembro disso também. Não é todo mundo, também toda essa romantização também, de que, mas eu quero voltar como era antes. As mulheres às vezes veem alguns vídeos, algumas coisinhas aí, né? Porque eu quero só cuidar da casa e dos filhos, eu não quero levantar cedo e trabalhar e nada disso, né? Mas a vida nunca foi assim, sabe? Primeiro que essa mulher, ela tem que levantar cedo porque a criança acorda cedo e tem que se lascar também com tudo que acontece dentro de casa, sabe? Todas as demandas. É um trabalho também. É o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É só ali filho e casa, é muito trabalho, muito trabalho. E às vezes monótono, né? Aquela coisa, não é uma coisa dinâmica, né? Não, e aí considerando que as mulheres mais pobres ali sempre tiveram que sair para trabalhar também fora, minha avó, por exemplo, então trabalhar em casa, além de tudo isso em casa, tinha que sair para trabalhar também fora. Então assim, eu não sei de onde vem também essa romantização. Eu quero como era antes, lá nos anos 30, que meu marido só que saía para trabalhar, e aí, não sei, eu não tive isso, né, no histórico da minha família, todo mundo tinha que trabalhar, sei lá, não sei se vocês têm algum privilégio aí, mas na origem, né, eu não sei, pelo que eu vejo você família, também. Não, Suas tias, tudo que eu ouço falar das suas tias. O pessoal trabalha. E não sei que romantização, a romantização que eu falo é de, tudo, era tão confortável, sabe? Eu ficava, eu dormia até tarde, era tão lindo antigamente. Não, e assim, e você pensa, e até onde vai essa segurança, né? Porque, sobre prover, o homem prover e tal, a segurança, e é uma coisa que a gente já falou, acho que a gente já falou aqui. E aí existe um divórcio, né? E o que ela vai fazer? Eu quero dizer,
tudo bem, existe aí até pensão, mas né, a pessoa ela não estava no mercado de trabalho, como é que ela vai sobreviver, né? Existe a possibilidade de se pagar pensão, enfim. Só que a questão é essa, né? Às vezes isso acontece com a mulher muito jovem. E depois? E como é que faz? Exato. Eu lembrei. Porque ela não está preparada para isso. A gente num caso achando que, né, vai se separar, mas essa é a realidade, né? Que pode acontecer. Então, a minha avó, por exemplo, né, os meus avós ali, por parte da minha mãe, aconteceu isso e ela era relativamente jovem. E ela era só dona de casa. E aí, o que aconteceu? Ela dependia dos filhos. Dependia dos filhos. Dependia dos filhos. Os filhos tiveram que dar um jeito. Basicamente, dependia dos filhos para ter todo o suporte. E aí eu penso em todas as mulheres que se mantêm no relacionamento a vida toda, sofrendo abuso. Inclusive, eu vou deixar aqui um artigo muito bacana sobre isso, que fala sobre essa questão desses papéis serem um grande problema quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala desse tom de superioridade que o homem acaba levando, porque ele é o provedor, ele é o protetor. Então né, o feminicídio está muito associado ali a isso, entendeu? Ele não olha como, não, ela tem o direito, você entendeu? De ir quando ela quiser. Não, eu tô provendo pra você. Como assim? Sua obrigação é ficar aqui, sabe assim? Esse é o olhar. É muito tenso, é muito mais embaixo, né? Quando a gente olha os aspectos da vida real, saindo de uma romantização. O vídeo é lindo, né? É muito legal ver o cara entrando na frente do jato de água. Mas o que a gente precisa puxar agora, até pra gente ir fechando, o que seria então, na vida real, né? Essa pessoa entrar na frente do jato de água, até porque, né, dificilmente eu vou atravessar a rua ali e vou precisar que você entra na faça frente isso de um por tiro, de mim. uma bala. Até porque provavelmente eu não vou ser tão rápido a ponto de conseguir chegar. Eu não sei, talvez, eu não tenho certeza, talvez você sairia correndo, não sei como que... Não, Mas na frente do jato de água eu entraria. Não sei. A gente não sabe. Com certeza. Entendi. Às vezes, se o jato for muito alto, não sei se, né? Enfim, dependendo da situação, né? Nesse vídeo, por exemplo, com certeza o cara é bem mais alto do que eu. Vocês, mulheres, por favor, me falem, né? Homens que estão nos assistindo agora. A vida real, o dia a dia, o que seria muito legal quando a pessoa está disposta, assim, a entrar na frente, né, de alguma coisa e falar, não, eu tô aqui para te proteger, eu tô aqui para prover, legal, isso é muito bacana. E aí, beleza, quando tem um filho, por exemplo, né, ou quando todas as demandas do dia a dia, pensem aí nas demandas desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir, todas as preocupações que abarcam ali a vida real, né? O que seria, então, você entrar na frente do jato de água por mim? Trocar a lâmpada. Trocar a lâmpada? Mas isso aí eu posso fazer. Não, arrumar alguma questão, problema hidráulico. Porque esse é o pensamento também, né? Elétrica, hidráulica, coisas que você precisa fazer força. O quê? Né? Quantas vezes eu preciso que você faça isso? É isso que eu tô falando. Eu tô falando no dia a dia. Tá, tô falando dia a dia, coloca 365 dias no ano. Quantas vezes a lâmpada queimou, pelo amor de Deus? Foi uma vez e faz 3 anos que a gente tá lá. Uma vez o Bruno precisou subir lá pra trocar a lâmpada. As outras coisas que acontecem, a gente contrata o prestador de serviço, porque o Bruno não tem, entendeu? E não, tá tudo bem, não precisa. Tô tentando Como trazer... se o Bruno não tem o quê? Não tem essa habilidade. Só porque eu fico no escritório o dia inteiro? Não, mas falando sério, né? Olhando... Eu sou inútil. Tentando trazer, então, perceba, né? Mas enfim, o que seria então na vida real? Entrar na frente. Deixa que eu lavo. Deixa que eu lavo. Ou... Nossa, não dá um negócio assim? Eu até me apaixono mais, assim. Essa eu sabia. Deixa que eu lavo. Deixa que eu vou, se o Pedrinho acorda. Nossa, você pode ficar dormindo aí mais um pouco. Esse tá num top 3, assim, o primeiro. Deixa que eu levanto, assim. Deixa que eu troco essa fralda. Nossa, isso pra mim é como música, assim.
Isso falando mesmo do dia a dia, né? Um adulto funcional, 2 adultos funcionais. Que é o desafio diário, né? O desafio diário. Essa é a realidade. E né? a parceria é aí que acontece. É a parceria e eu gostaria que você se cuidasse também. Então eu gosto de ver você fazendo atividade física, por exemplo, de você marcando o exame preventivo, sabe? De você, que inclusive faz tempo que você não faz. E eu também. Mas eu gosto, sabe? Você vai lá, você agenda, você se preocupa com as demandas do Pedrinho. Agenda para nós dois, né? Claro. Mas você vai, por exemplo, nas reuniões do Pedro, você está atento ali ao aplicativo da escola, né? O que está acontecendo? Quem é a professora? O que está acontecendo no grupo do Pedrinho? Porque assim, é aquela coisa, se um fica doente, aí o outro não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, não dá, né? Então, pra gente ir fechando aqui esse episódio, bastante reflexivo, né? Sobre, de novo, esses papéis, o que é de fato um relacionamento funcional. Eu vou trazer uma parte da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que inclusive vai estar lá no Clube do Livro, lá da plataforma Desfazendo Nós. E sobre a plataforma Desfazendo Nós, o link tá aqui na descrição desse vídeo, não é isso? Gente, que plataforma, sim. Plataforma com Muito aulas legal. semanais sobre relacionamentos, sobre o dia a dia, estratégias, ferramentas para a gente ser mais funcional no dia a dia, né? Tanto homens quanto mulheres. E a Brené, ela tem um episódio que ela fala sobre vergonha, como os homens sentem vergonha e como as mulheres sentem, são de formas diferentes, porque a gente está falando da forma de socialização que foi diferente. Então, obviamente que vai sentir de forma diferente. Você vai ter vergonha de coisas que eu não tenho e vice-versa, entendeu? Enfim, e ela cita um episódio que, conversando na pesquisa que ela estava fazendo com os homens, um dos homens chega nela e fala, faz 3 meses que eu perdi o meu trabalho. Perdi meu emprego, tô ali dando um jeito no dia a dia, mas a minha esposa não sabe. E os meus filhos também não. Tinha 2 filhos. Ele não contou e ela questiona, falando, caramba, né, você não contou, enfim. Se eu contar, minha esposa vai me mandar embora. Eu não posso fazer isso. Então, todos os dias, ele levantava no mesmo horário, então como se nada tivesse acontecido. Ele desesperado internamente ali, ele fala, emocionalmente falando, desesperado, ele acordava no mesmo horário, gente, você já parou pra pensar? O cara, internamente desesperado por perder o emprego, que tem que prover pra família, ele simplesmente encenava ali a rotina matinal dele do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então ele ali acordava, tinha um café, enfim, tudo mais, saía, tchau, estou indo trabalhar, e saía desesperado ali, e voltava às 6 da tarde para cumprir aquele espaço ali, porque para ele achava que a esposa ia mandar ele embora. Ele não valia mais nada se ele não tivesse aquele emprego ou se não arrumasse alguma coisa. Não tinha coragem de contar. E aí isso me emocionou bastante, essa parte do livro, porque a gente tem um filho também, né, o Pedro, como a gente sempre fala aqui. Eu me preocupo muito com essa imagem que ainda é muito forte e que bom, as coisas estão mudando bastante, né, no sentido de olhar esses meninos, esses homens como pessoas. Então, assim, não dá, eu não quero, sabe, que ele ache que ele veio para esse mundo para proteger e prover, e essas são as únicas funções dele, sabe, assim, não. Eu quero que ele se cuide, eu quero que ele, sim, se ele quiser casar um dia, formar uma família, que eles sejam parceiros ali na casa, na dinâmica, se ele quiser ter filho, que ele seja próximo desse filho, né, emocionalmente falando também, e possa ter essa tranquilidade para se abrir para suas vulnerabilidades, e não achar que ele precisa ali ter fazer um teatro ali no dia a dia. E tem que ser forte sempre, né? Ser forte, porque é isso que acontece, né? Essa imagem de que eu preciso manter isso, independentemente do que aconteça. Com certeza. Hoje eu acho que a gente tem uma corrente que entende que não, a gente tem muito homem fraco. Né? Sim, tem muito homem fraco. A gente ouve, né, que os homens estão mais fracos nessa geração. Só que o mundo, ele tá muito... A dinâmica do mundo hoje é muito, né, diferente de quando lá atrás tinha que ter esse pensamento, né? Então,
O que é ser fraco, né? Eu me questiono muito sobre isso. Enfim... É um homem que... será que a qualquer custo aquele que sustenta uma posição, um salário, enfim, não ter uma doença quando tem, é complicado. A gente não é de ferro. Não é. Eu não quero mais que esse índice de suicídio permaneça ou suba, sabe? Assim, não quero mais, eu não aceito para a geração do meu filho isso. Eu fico muito incomodada de saber que um homem ainda pense que ele não pode simplesmente chegar num psicólogo e falar, olha, me ajuda. Eu não consigo, não entendo minhas emoções, eu não sei conversar, eu não me conecto com minha esposa, com meus filhos, me ajuda. Um homem não conseguir fazer isso e achar que isso é fraqueza, não dá mais, sabe? De mulheres ali falando, eu não consigo alcançar, o meu marido é inacessível, eu não consigo saber o que ele está pensando. Mas é claro, né, que a dinâmica é assim. Eles pensam, os homens, que se eles fizerem isso, eles vão ser fracos para essas esposas. E infelizmente, por conta dessa socialização, essas mulheres pensam mesmo que esse homem está sendo fraco. Então o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Uma coisa alimenta a outra. Uma coisa alimenta a outra, exato. Então assim, complicado. Não dá. A gente questiona muito sobre isso. Vários episódios a gente falou, né, sobre isso. E adoro conversar com você também sobre isso. Muito bom. Muito bom. Até o próximo episódio. Valeu. A gente só não falou pro pessoal curtir, compartilhar. Acho que... Então, até o próximo episódio. Até o próximo. E não deixem de seguir aqui esse canal. Exato. Se você não segue ainda, né? Toca no sininho para receber. Pelo amor de Deus. Mais episódios aqui conosco. Compartilha esse vídeo para ter mais alcance. Assine a plataforma Desfazendo Nós com conteúdos exclusivos lá. Só para assinantes. Preço super acessível, inclusive. Muito bom. Valeu. Até a próxima, então. Até.